Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, profeta Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz bem assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui. Isaías é um profeta que ele tem uma característica muito diferente em relação aos outros profetas. Porque Isaías ele fazia parte de uma família de nobres dentro da nação de Israel. Ele tinha livre acesso ao palácio, aos reis, aos príncipes, aos governantes, porque a linhagem de Isaías era uma linhagem da nobreza de Israel. E, apesar dele ser da nobreza de Israel, não relata na Bíblia um destaque na vida dele até o momento em que ele tem uma visão especial da parte de Deus. E foi justamente em um momento de crise dentro daquela nação, dentro da nação de Israel, que Isaías ele entendeu e compreendeu o chamado de Deus para a vida dele. Porque a nação estava passando por uma crise, e essa crise era uma crise sistêmica, não era apenas uma crise localizada em um ponto ou outro, mas era uma crise que se estendia em várias áreas da vida e da nação de Israel. Primeiro, que essa crise era uma crise política. Ela era uma crise política porque o rei que já havia reinado sobre Israel durante 52 anos, que era o rei Uzias, foi justamente nesse ano da morte do rei Uzias que Isaías passou por este encontro especial com Deus. E o rei Uzias foi um rei piedoso, temente a Deus, um rei que favoreceu o crescimento da palavra do Senhor, onde a adoração do Senhor era livre. Era um rei que se voltava e que a nação tinha orgulho de ter esse rei. E é justamente nesse ano que esse rei morre, que Isaías tem, provavelmente Isaías era próximo desse rei, tinha um relacionamento com esse rei, está sofrendo com a morte desse rei, dessa figura pública e política da nação de Israel. E o que se sucede depois da morte desses reis é que surgem novos reis, e esses reis são reis maus, são reis idólatras, reis que levam a nação de Israel a um caminho que não agrada ao Senhor. Eu poderia citar o Manassés, o rei Manassés, o rei Acaz, que são reis que totalmente contra os princípios e a vontade do Senhor e que trouxeram peso sobre a nação de Israel. Então, a primeira crise que nós podemos identificar é uma crise política dentro daquela nação. A segunda crise é uma crise econômica, porque aquela nação, logo após a morte do rei Uzias, por conta da administração e do governo e da forma dos outros reis que se sucederam de administrar e de governar a nação passa por uma crise econômica muito grande, porque a nação passou a pagar tributos à Assíria por troca de proteção, por defesa, por medo de serem atacados, porque os reis não eram mais tementes a Deus e nem confiavam em Deus, por isso buscavam apoio em reis humanos, em figuras humanas, e não mais confiavam no Senhor.
E por isso eles passaram a pagar tributos à Síria para que a Síria pudesse proteger a nação de Israel dos ataques dos inimigos. Esse pagamento de tributos acabou gerando aumento de impostos sobre a população. A população tinha que pagar mais impostos para que o rei podia ter dinheiro e poder pagar esse tributo à Síria. Isso gerou uma crise econômica a ponto das pessoas passarem necessidades. Eles serem produtores, mas não ter o alimento para dar aos seus filhos, porque tinha que pagar impostos duplicados para o rei, para que o rei pudesse arcar com as suas obrigações. A outra crise era uma crise moral. Isaías chega a dizer que os valores estavam invertidos, porque o doce era tomado como amargo, o frio como quente, o certo como errado. A nação estava totalmente, os princípios e os valores estavam totalmente invertidos. Não é de se estranhar que hoje nós estamos passando algo parecido, onde os valores, os princípios familiares, os princípios éticos, morais, os princípios da palavra de Deus são coisas que não são mais valorizados, que não são mais buscados pela nossa sociedade. E a outra crise que aquela nação estava passando era uma crise espiritual, porque o povo não ia mais para o templo para encontrar-se com Deus, para adorar ao Senhor. Mas aquelas pessoas, aquela sociedade, aquele povo, acabava decidindo ou querendo ir pelos seus próprios caminhos, fazendo a sua própria vontade, seguindo até mesmo a idolatria que já tinha dominado o coração daquele povo. É diante dessas crises, de uma crise política, de uma crise econômica, de uma crise moral, uma crise espiritual, e por que não dizer uma crise pessoal no próprio Isaías, por conta da falta do amigo, do grande rei Uzias, que havia morrido naquele ano, um rei que tinha governado a nação por 52 anos, governado de uma forma muito correta, administrado de uma forma em que a vontade de Deus prevalecia. É diante dessas crises que Isaías tem pelo menos 3 visões que nós podemos encontrar nesse texto. Eu poderia dizer que esse texto, em que nós lemos, o capítulo 6, ele expressa pelo menos 3 visões que Isaías teve. A primeira visão é a visão do trono de Deus. O texto diz que Isaías, nesse ano específico, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Não é um trono qualquer, não é um trono pequeno, não é um trono insignificante, mas é um trono excelso, é um trono glorioso, é um trono cheio de poder e de majestade. É um alto, sublime e poderoso trono. É como se o texto quisesse, o Senhor quisesse revelar para Isaías, que Isaías estava passando por uma crise pessoal, pela falta de um rei que ele amava. E aí o Senhor falava, através dessa visão, queria mostrar para Isaías, mesmo assim, ó Isaías, os tronos da terra podem ficar vazios, os reis da terra podem morrer, os reis da terra se sucedem, um após outro, vão perdendo o trono, a majestade, vão vindo outros tronos, outros reis. Mas o trono lá em cima, ele não acaba. Porque o trono de Deus, ele é sempre eterno. Ele é eterno, ele é soberano. Nada pode abalar a glória, o poder e a majestade de Deus. Deus está sempre assentado no seu trono, governando todas as coisas, direcionando todas as coisas. Porque todo o poder, toda a honra, toda a glória está na mão dele e tudo acontece de acordo com a sua soberana vontade. Porque o trono dele está acima de todos os tronos. Os tronos daqui da terra caem, se sucedem, são trocados, mas o reino lá do céu, o reino lá da glória, é um reino que nunca vai passar. E Deus está sempre assentado no seu trono porque ele é soberano. Mas Isaías, além de ver Deus sentado no trono, um trono poderoso, um trono excelso, Isaías vê também seres celestiais, que no texto é a única referência na Bíblia que fala de um tipo de seres celestiais, ou um grupo de anjos, e tem essa denominação de serafins. Esse texto de Isaías é a única passagem que fala dos serafins. Isaías vê, identifica, eu vi
serafins ou anjos, cuja a classificação desses anjos é de serafins, e ele viu esses anjos voando sobre o trono. Acima do trono, esses anjos estavam voando, porque a função do anjo era de realizar algum serviço. Ele ministrava, a função dos anjos era ministrar no serviço ao Senhor. Isaías vê esses anjos, e a palavra serafim significa seres abrasadores, ou seja, seres que estão queimando em brasa, que estão ardendo em brasa. Isaías vê esses anjos, e o que eu acho interessante é que esses anjos, ele tem algumas características físicas. As características desses anjos é que ele tinha 6 asas, que essa foi a característica que mais chamou a atenção de Isaías. Isaías fala, olha, 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e 2 voavam. Que interessante. 4 asas eram utilizadas para adorar, e apenas 2 asas eram utilizadas para o serviço. Porque para ele servir diante do trono, ele tinha que voar, fazer algum movimento, fazer uma dinâmica ali dentro daquele espaço. Mas, antes dele servir ao Senhor, primeiro ele tinha que adorar ao Senhor. Eu aprendo com isso, que antes de qualquer serviço na casa do Senhor, nós primeiro temos que passar pelo processo da adoração. Porque aqueles anjos, eles utilizavam 2 asas, apenas 2 asas para o serviço, mas 4 asas eram utilizadas para reverenciar o Rei da Glória. Porque ele se sentia tão indigno, aqueles anjos, a ponto de ele colocar as asas nos pés, dizendo, eu não sou digno de estar diante desse ser glorioso. Ele colocava as asas no seu rosto, querendo dizer, eu não sou digno de contemplar esta glória desse ser todo glorioso. E só depois que ele manifestava essa reverência em forma de adoração, de louvor e de respeito, aí sim ele se sentia pronto para servir a esse Deus. Meus irmãos, antes do serviço, nós somos convidados a sermos adoradores do Senhor. Deus, ele quer o teu serviço. Ele quer a tua obra, ele quer a tua atividade, que você desenvolva alguma missão. Mas antes disso, você tem que ter um coração adorador. Um coração que glorifica o Senhor, que exalta o Senhor. E esses anjos, serafins, eles entoavam a Deus um cântico de santo, santo, santo. Santo 3 vezes. Talvez para representar a Trindade, querendo dizer, o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Ou talvez para expressar um adjetivo superlativo, intensificar aquilo que ele queria dizer, e ele usava essa expressão e repetia, e dava ênfase, santo, santo, santo. Talvez porque essa seja a característica mais importante de Deus. Dentro de todos os atributos que Deus possui, talvez a santidade seja o atributo mais importante de Deus. Porque o amor dele é santo. As atividades, tudo que ele faz é em santidade. A manifestação, a fidelidade de Deus é santa. Então, tudo de Deus, todos os atributos de Deus estão baseados na santidade. Talvez por isso os serafins estavam sempre entoando santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Uma coisa que a gente precisa entender, que a gente só pode resolver os nossos problemas internos, resolver as nossas crises. E aí, de várias crises, aqui Isaías, nesse contexto, Isaías estava passando por várias crises. Ele, pessoal, a nação estava passando por uma crise, e ele, de certa forma, estava inserido nessas crises. E essa visão que ele teve, na verdade, foi a oportunidade para que, através dessa visão, ele pudesse reconhecer que todas as crises só podem ser resolvidas quando nós estamos diante da presença de Deus, diante da glória e da majestade de Deus. Porque quando nós contemplamos a glória e a majestade de Deus, nós entendemos que Deus, ele é todo-poderoso e que ele está sentado numa posição de glória, de poder, e ele pode todas as coisas. Só diante desse fato de entendermos e de contemplar Deus nessa situação de glória, de poder, de honra,
é que nós vamos conseguir entender que as nossas crises diante de Deus não são nada. Nossas crises acabam, são como uma água fluida que consegue ir e não tem poder para fazer nada, porque o nosso Deus, ele decide todas as coisas, ele tem todo o poder, ele reina sobre tudo, e a glória é para ele e para todos sempre. Essa foi a primeira visão que Isaías teve nesse texto, a visão do grande e sublime trono de Deus. Mas Isaías, dentro desse texto, nós podemos identificar que ele tem uma outra visão. Essa segunda visão de Isaías é a visão que ele faz para dentro de si mesmo. É a visão em que ele olha para dentro de si. Porque depois que ele contempla o trono grandioso e glorioso do Senhor, ele entra em desespero e olha para dentro dele e fala: ai de mim, porque sou pecador. Ai de mim, porque vou perecer, porque eu sou pecador. Essa é a visão em que ele olha para dentro de si mesmo. Sempre que nós contemplamos a glória de Deus, somos levados para olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Toda vez que você está diante da glória, da majestade, do poder desse Deus todo criador, você é levado a tentar entender o que é que está acontecendo com você, o que é que você está fazendo da sua vida e para onde você está conduzindo. E foi justamente isso que aconteceu com Isaías. Ele fez uma autoanálise da sua situação e ele falou: eu sou pecador, e ai de mim, porque eu vou perecendo. Ele olhou para dentro das suas misérias, para dentro da sua situação de homem pecador. E lá ele reconheceu a sua situação de pecado e que por conta dessa situação de pecado ele não ia conseguir sobreviver se não fosse a misericórdia de Deus. É impossível alguém conhecer a Deus ou estar na presença de Deus e continuar arrogante. Ninguém que teve a visão, ou que esteve na presença do Senhor, que contemplou o Senhor, consegue se manter arrogante, consegue se manter cheio de si, cheio de orgulhos e de soberba. A primeira virtude, a primeira atitude, o primeiro sentimento que desenvolve no coração do homem, quando contempla o Senhor, é a humildade. É aquele sentimento de reconhecer: eu sou pecador e eu sou falho e eu preciso da glória e da graça de Deus. Ninguém continua de peito estufado depois de ter presenciado a glória do Senhor. E eu peço e eu clamo para que as pessoas tenham essa oportunidade nas suas igrejas, na sua casa, no seu momento especial com Deus, ter a oportunidade de contemplar a glória de Deus, para que diante da glória de Deus ela possa reconhecer o seu estado de pecaminosidade e se arrepender. Porque aqui Isaías, ele se arrepende. O movimento de Isaías, quando ele fala: ai de mim porque sou pecador, ai de mim porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, ele está se arrependendo, desenvolvendo o sentimento de arrependimento. E o movimento de arrependimento é justamente esse, é um movimento de voltar, de reconhecer que está errado e que precisa mudar, de que precisa de uma mudança, precisa fazer um retorno, precisa fazer de um movimento de 180 graus e voltar, porque o caminho que você está indo não é o que Deus quer. Isaías faz esse movimento. E aqui ele identifica, não sei porquê, mas ele identifica o pecado da língua como sendo o maior pecado na vida dele. Ele poderia ter pensado em todos os outros pecados, pecados de impureza sexual, pecado de adultério, pecado de idolatria, orgulho. Ele poderia pensar em tantos outros pecados, mas o pecado que mais chamou a atenção da vida dele e da nação de Israel naquele momento foi o pecado que pecados relacionados com a questão da língua. Ele falou: é a minha língua que está me condenando, é a minha língua que tem um problema. Irmãos, eu concordo plenamente com Isaías quando ele faz essa afirmação. Porque um dos pecados que mais tem destruído o povo de Deus, as pessoas, os relacionamentos, que mais tem causado problema dentro da igreja é justamente o pecado da língua. Tiago, quando ele escreve a epístola, Tiago, meu irmão de Jesus, quando ele escreve a sua epístola, Epístola Universal de Tiago,
ele diz que o homem que consegue dominar a sua língua é um varão perfeito. Pode ser considerado um varão perfeito. Ele fala que aquele homem, o próprio Tiago, fala que aquele homem que diz ser religioso e não consegue repetir a sua língua, a sua religião é vã. Olha só como a importância que a língua tem, a ponto de a pessoa que vai para a igreja, que ora, que lê Bíblia, que participa de todos os cultos, que serve, que desenvolve vários serviços em vários departamentos da igreja, mas tem um problema na língua e não consegue controlar a sua língua, não consegue dominar a sua língua. Tiago está falando e é como se ele não estivesse fazendo nada. É tudo em vão. É tudo nulo a atividade desse irmão. A religião desse é vã. Porque existe um problema muito sério que está de trás dos nossos dentes. É um órgão pequeno, mas que é difícil de controlar. O homem controla tantas coisas, mas não consegue controlar a sua própria língua. Isaías está aqui identificando como um dos maiores pecados para ele, no momento, é o problema da língua. E aí a gente poderia pensar em vários. Palavras chulas, palavrões, palavras vergonhosas, palavras indecentes. Mas não é só isso. Porque você poderia dizer, não, eu não falo palavrões, eu não falo palavras indecentes, eu não falo palavras chulas de baixo calão. Você fala, não, isso não parte em mim. Mas não é só isso. É palavras maledicentes. É você utilizar a sua boca para falar mal do outro, para prejudicar o outro. Isso é maledicência. Maledicência significa produzir o mal a alguém. Levantar calúnia, levantar injúria contra o irmão, fofoca, mentiras. Tudo isso são pecados relacionados à língua. E tudo isso são pecados que podem estar destruindo relacionamentos no meio do povo de Deus, em nossa família, em nossa casa, no nosso convívio. Palavras que machucam, são pecados relacionados com a língua, e que talvez esses eram pecados de Isaías. Isaías estava tendo medo de ser condenado, de ser morto, de ser fuzilado, por conta desse pecado relacionado com a língua. Mas o que eu acho interessante é que quando o homem percebe o seu pecado, o que se segue a isso é a restauração. Porque bastou Isaías se arrepender, falar, ai de mim, porque sou pecador, bastou ele falar isso, para que a restauração da vida dele fosse seguida, acontecesse. Porque no momento que ele faz essa afirmação, o anjo que estava ali, os serafins que estavam ali, os seres abrasadores, vai lá, pega uma brasa direto do altar e toca nos lábios dele e fala, agora a tua iniquidade foi tirada. Porque quando o homem confessa o seu pecado, e não é confessar para pastor, não é confessar para alguém, é para confessar para Deus. Não se iluda que o que você tem que confessar não é confessar para um pastor, para um irmão. Isso é só para você desabafar por uma questão emocional, que isso vai te ajudar, para você entender o seu problema. E se você tiver confiança, é bom. Mas quando a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, ela está falando aquele que confessa para Deus. É para Deus que você tem que confessar. É para Deus que você tem que falar, ai de mim, porque eu sou um homem pecador. E quando nós temos essa atitude, o que é que acontece? O que é que se segue a isso? A restauração. O Espírito Santo, ele vem como um fogo abrasador, como uma brasa que toca em nosso corpo, que toca nas áreas de nossas vidas, que estejam com problemas. E quando essa brasa toca, esse fogo do Espírito Santo toca, nós somos restaurados. O pecado não passa mais a dominar os nossos membros, nós somos mudados e transformados por esse poder. Mas tem uma terceira visão. Eu falei que eram 3 visões. A primeira visão foi a visão do trono, do grande trono. A segunda visão é a visão que Isaías tem para dentro de si mesmo. E a terceira visão é a visão que Isaías tem para frente. É quando Isaías olha para o futuro. Porque diante de tudo isso que aconteceu, Deus, o que está sentado no trono, se levanta e fala, e agora? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Existia um trabalho para ser feito. Existia uma atividade, uma missão. Pessoas precisavam trabalhar para levar esta palavra, para pregar, para anunciar. E foi feito um questionamento, quem é que vai? Quem fará isso? E nesse mesmo momento, Isaías se levanta e fala, eis-me aqui, envia-me a mim.
Nesse momento, quando Isaías faz essa afirmação, ele não está olhando para o presente, mas ele está olhando para o futuro. Ele está olhando para dias em que ele será usado pelo Senhor para ser um missionário, um profeta, um pregador, um anunciador, um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Interessante que primeiro Deus purifica, depois ele conserta o coração, conserta a alma, depois ele chama e depois ele envia. Primeiro ele lida com o nosso pecado. Depois ele faz uma correção em nosso coração, em nossa alma. E depois ele nos envia para fazer a obra. Esse processo acontece com todos. Acontece comigo, acontece com você, pode estar acontecendo com você, ou já pode ter acontecido, eu não sei em qual etapa você está. Mas esse processo de Deus purificar o pecado, tratar o coração, tratar a alma, tratar as emoções, chamar e depois enviar, acontece com todos aqueles que um dia decidiram ser seguidores de Cristo. E hoje eu não sei qual é a etapa que você está. Isaías decidiu. Isaías, quando foi feita uma pergunta para ele, ele falou, eu estou aqui, eu vou. E ele olhou para frente, foi uma visão que ele teve para o futuro, de pessoas que iriam precisar dele. E talvez é para você que Deus está perguntando hoje. Talvez Deus está fazendo uma pergunta para você. Eu preciso de que a minha palavra, Deus pode estar perguntando, eu preciso que a minha palavra seja anunciada em um determinado lugar. E esse determinado lugar é só você que vai. E hoje é com você que Deus está falando, e aí, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Oxalá que todos nós venhamos responder igual o profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para que a tua palavra seja anunciada, para que o teu reino seja proclamado, para que as nações conheçam a ti, como Rei e Senhor das nossas vidas. Pai amado, muito obrigado por esse momento. Permita que essa palavra possa tocar no coração dos teus filhos. Que essa palavra, Senhor Deus, seja a palavra de vida, de restauração e de poder. Em teu nome, para todo sempre. Amém. Amém, meu irmão. Com você.